Além dos equipamentos como extintor, as empresas devem treinar os funcionários para casos de incêndio. Cerca de 22% deles são causados por curto-circuito e superaquecimento. As pessoas que fazem parte da brigada de incêndio devem, num primeiro momento, se preocupar com a retirada das demais pessoas de dentro do ambiente. Então vão direcionar as pessoas para um ponto de encontro dentro do perímetro da empresa. Aqueles que não fazem parte da brigada, lógico, devem seguir a orientação desses brigadistas. Além, e para os brigadistas, no caso, eles também devem fazer o primeiro combate e tentar debelar as chamas ainda no princípio. Porque a partir do momento que perde-se o controle, dificilmente vai conseguir controlar o incêndio. Em Campinas, as empresas são vistoriadas antes de receberem o alvará de funcionamento. Neste galpão, que ainda não está funcionando, todos os equipamentos já estão instalados. Um investimento que traz mais segurança aos funcionários. A preocupação da empresa, na verdade, é em treinar o funcionário para executar aquele devido trabalho que ele tem que fazer, a função dele. Normalmente o trabalho que ele executa é um trabalho de risco, porque ele normalmente é feito em altura, trabalha com soldas, então toda a parte de segurança é analisada. A gente tem técnico de segurança que acompanha e faz o desenvolvimento do trabalho e fiscaliza para que tudo dê certo e ninguém saia machucado. Se todas as empresas do país tivessem os sistemas anti-incêndio e os funcionários fossem treinados, alguns casos poderiam ser evitados. Na semana passada, um incêndio em um galpão de produtos químicos em Rio das Pedras demorou quase 3 horas para ser contido e deixou 2 pessoas levemente feridas. O fogo poderia ter sido controlado mais rapidamente ou então não ter nenhuma vítima, caso o local tivesse sistema de segurança anti-incêndio. A gente observa que a empresa não tinha nenhum sistema de proteção contra incêndio. Então que as cidades, as autoridades das cidades passem a cobrar isso das empresas, que é muito importante, porque no início de fogo, havendo esse sistema, ele já é combatido de pronto e não se alastra como aconteceu aqui. Não chove há mais de um mês nas cidades da região metropolitana de Campinas. A umidade relativa do ar está baixa e há 2 dias foi declarado estado de alerta para conscientizar a população sobre os perigos de queimadas. Especialmente nesta época, crianças do Jardim Paraíso de Viracopos receberam a visita de uma turminha muito especial. As crianças do Jardim Paraíso de Viracopos, em Campinas, tiveram uma manhã diferente nesta quinta-feira. Nessa época de seca, é um tempo de estiagem e tal. O que acontece, Juquinha? Nós temos que tomar muito cuidado com as matas. Não ficar jogando, botando fogo no capim, evitar as queimadas, Juquinha. Então isso não é legal. A equipe da Defesa Civil Mirim e a Guarda Municipal usaram os fantoches para ensinar a garotada sobre os cuidados na época da estiagem. O trabalho é uma forma de conscientização. Essa é uma ação extremamente importante, porque as crianças, elas são o futuro. E a gente precisa trabalhar em cima das crianças para que os pais aprendam com elas. A gente tem uma didática assim bem livre, para que eles possam brincar com as informações e com isso eles assimilam. Os focos de incêndio aumentam neste período de seca. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, só em julho deste ano, 248 ocorrências foram registradas, o que representa um aumento em relação ao mês de janeiro, quando 61 casos foram notificados. A principal causa é humana, A pessoa quer fazer a limpeza de algum terreno que seja próximo à sua residência ou algum local que seja o caminho para o trabalho, para o ponto de ônibus, ela quer fazer a limpeza daquele terreno e ela coloca fogo. O mato fica muito seco e a pessoa às vezes está transitando na rodovia, joga alguma bituca de cigarro e esse cigarro ocasiona um incêndio às margens da rodovia, que a gente reputa como bastante perigoso, porque a fumaça pode causar acidentes. Para evitar problemas, a Defesa Civil orienta a população. Umidificar bem o ambiente, quer dizer, o ambiente está bastante arejado. Não provocar focos de incêndio, eu diria que é a principal orientação hoje de momento. Não se expor ao sol das 10 horas da manhã às 4 da tarde e tomar bastante água também são medidas importantes para minimizar os efeitos da baixa umidade relativa do ar. A criançada que participou das atividades tem tudo isso na ponta da língua. Na escola parece que estava pegando fogo. Aí um monte de gente estava passando mal por causa do fogo, então tem que avisar
para as pessoas não jogar fogo no mato, mas serve para preservar a natureza. Tá para todo mundo não jogar lixo, porque tem lixo para jogar, não falar para colocar fogo, porque faz mal para si mesmo que ponha fogo. Se a população observar algum foco de incêndio, deve acionar o Corpo de Bombeiros. Nesse período, às vezes a pessoa vai colocar fogo em lixo, pode perder o controle desse fogo e acabar passando para o terreno. Fazer nos terrenos, fazer o acero para que, se acontecer esse incêndio, não passe para a vegetação vizinha. E acontecendo o incêndio, chamar o Corpo de Bombeiros, acionar o Corpo de Bombeiros. A passagem de uma frente fria pelo sudeste do país deixa a nebulosidade elevada com pancadas de chuva no extremo sul do estado de São Paulo. Na nossa região, apesar do aumento de nuvens, o sol ainda predomina, faz calor à tarde em todas as áreas paulistas. As temperaturas só começam a cair no fim de semana. Em Campinas, a máxima é de 29 graus. Em Indaiatuba, a máxima de 30. Já em Limeira, em Nova Odessa, máxima de 31 graus. No próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva reduz punição de times de Campinas pela confusão no último derby.